Olá! Neste IELTS Listening Assignment, nós temos primeiramente uma dinâmica de preenchimento de parágrafo, onde que você tem espaços em brancos, portanto, para completar. E depois você tem uma questão clássica de true, false e not given, que é muito comum em um contexto reading, mas também pode cair, mais raramente, mas ainda assim pode cair, em um contexto listening. Então, aqui primeiro nós temos que prestar bastante atenção com o limite de palavras que você pode utilizar em cada uma das suas respostas. É importante frisarmos que se você estiver utilizando mais do que 2 palavras na sua resposta, a informação dada pode ser até correta, mas a resposta vai ser considerada errada. Então, muita atenção com relação a isso. Um outro elemento a ser considerado por nós quando estamos lidando com questões de completar sentenças é que, ou melhor, completar parágrafos, mas que seguem a mesma dinâmica de completar simplesmente sentenças avulsas, é que, além de respeitarmos as instruções, a nossa resposta tem que ser gramaticalmente correta em relação ao restante do texto e igualmente semanticamente correta em relação ao restante do texto. Gramaticalmente correta se dá quando a sentença completa que você tem após completar com o que você escutou no áudio é uma sentença que é correta gramaticalmente em toda a sua parte, ela como um todo. E semanticamente correta é no sentido de que, além de ser gramaticalmente correta, ela também passa uma ideia que faz sentido, porque é totalmente possível você completar uma determinada sentença com palavras que, no final, formam uma sentença que é gramaticalmente precisa, mas o sentido repassado por essa sentença não é algo que é muito lógico. Aí você também tem uma resposta errada, mesmo se as instruções tiverem sido seguidas e, igualmente, se a sentença estiver correta em termos gramaticais. Ela ainda assim pode ser incorreta em termos semânticos. Então, muita atenção com relação a estes 3 aspectos. Além disso, nos 30 segundos que você tem antes do áudio começar, é crítico você se preparar para escutar destacando palavras-chave, não é? Então, somente aqui fazendo uma rápida limpeza no texto. O destaque de palavras-chave se dá não somente com palavras específicas, que são, por exemplo, nomes, números, ou nomes próprios de pessoas ou organizações, ou datas. Essas são sim todas palavras-chave. Mas ainda mais importante é termos a dinâmica onde que você defina como palavra-chave qualquer palavra que defina de forma mais precisa o contexto da questão que você tem que responder. Então vejamos aqui. Words with Latin origins came to English with an invasion of England happening in. Perceba que England é uma palavra-chave, English é uma outra palavra-chave e Latin é uma palavra-chave também. Então você tem 1, 2, 3 palavras-chave. Agora, sabe qual que é uma outra palavra-chave que provavelmente muitas vezes as pessoas não veem? In, que é simplesmente uma preposição aqui no caso, uma expressão gramatical. Por que in também é uma palavra-chave? Pois ela define o contexto. In, aqui numa sentença como essa, é colocada como uma palavra que pré-define que a resposta, aqui no caso da questão 1, é um período, é tempo, é na realidade um ano, um mês, uma determinada era, qualquer coisa de tempo, não é? Então a resposta para a questão 1 de fato envolve tempo, como inclusive podemos ver aqui no gabarito. In 1066. Eu estou te dando um gabarito simplesmente para te mostrar esta dinâmica, tudo bem? Então, veja que você definiu simplesmente pela preposição anterior, pelo menos o tipo, a categoria de resposta, que é a questão 1. Então, não é somente uma expressão específica, mas também às vezes uma expressão gramatical, um pequeno detalhe, como o in, que define o contexto geral da questão, com você podendo pré-definir, com você podendo inferir a dinâmica de resposta, fazendo com que o processo de resposta em si, quando o áudio estiver tocando, seja o mais dinâmico e direto possível para você. Tudo bem? Então, muita atenção com isso ao estar destacando palavras-chave para respostas de questão como esta. E aqui temos questões true, false, not given. Isto é a mesma dinâmica que você tem no reading, mas somente recapitulando.
Not given se dá quando você tem uma sentença que ou não fala sobre algo que é dito no áudio de nenhuma forma, ou fala sobre algo que é dito no áudio. Chega a uma conclusão que o áudio não chegou, mas também o áudio não nega. Muito frequentemente o erro acontece aqui. A pessoa tem uma sentença que fala sobre algo que o áudio falou sobre, e ela depois vê que a sentença conclui algo que o texto não concluiu. E ela automaticamente assume que a resposta, portanto, é false. Mas, calma, é necessário levar a nossa reflexão a um nível além deste, que no caso seria, esta sentença, ela por acaso tem uma negação explícita dela no áudio também? Porque se não tiver, não pode ser false, porque o false se dá em somente duas circunstâncias. Ou você tem a sentença falando o exato oposto do que é dito no áudio, ou dois, você tem a sentença negando diretamente algo que é dito no áudio, ou o áudio negando algo que está sendo dito na sentença de uma forma direta. Portanto, ou você tem uma negação direta, ou você tem dito o contrário. Essas são as duas circunstâncias onde que você tem o false. Em qualquer outra circunstância, é not given, como esta. Você tem a sentença, ela fala sobre algo que o texto fala sobre. Chega a uma conclusão que ele não chega, mas também o áudio não nega. Assim você na realidade tem uma dinâmica que é not given e muito frequentemente as pessoas colocam como false. Então muita atenção com relação a isso, tudo bem? Eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Listening.